Eu não escolhi a Índia. Foi ideia deles. Meu filho, Daniel, sempre teve esse desejo de viver experiências autênticas, como ele dizia. E Priya, a esposa dele, encontrou um pacote turístico com trilha, yoga, retiro espiritual, comida, de rua e hospedagem em cidades menos turísticas, como fizeram questão de me informar no grupo de mensagens da viagem. Não era exatamente o tipo de lugar que um homem da minha idade escolheria para passar férias. Mas quando meu filho me convidou com aquele tom de "Vem, vai ser bom para você, pai", eu aceitei. Achei que talvez fosse uma chance de aproximação, de apagar os anos de afastamento que começaram depois da morte da minha esposa, de reconstruir algo. Talvez, no fundo, eu ainda quisesse ser útil, presente, família. Tudo corria bem. Ou pelo menos eu fingia que estava. Aguentava os olhares da Priya quando eu perguntava algo 2 vezes, as piadinhas veladas do Daniel, quando eu me cansava rápido durante as caminhadas longas, ou me confundia com os nomes das cidades. Eu levava tudo no humor. Coisa de velho. Eu dizia rindo, como quem se antecipa à humilhação para esvaziar o peso. Mas naquela manhã, em Rishikesh, perto do Ganges, alguma coisa quebrou. E não foi o chão de pedra irregular sob meus pés, nem o copo de vidro que deixei cair na mesa do café. Foi o modo como eles reagiram. Eu havia feito um comentário simples. Estávamos sentados tomando café da manhã em um lugar chamado Anand. Café! E o chai estava forte demais. Brinquei que aquilo poderia acordar até um defunto. Priya torceu o nariz e murmurou em inglês. Ele fala como um figurante de novela mexicana dos anos 80. Daniel riu. Eu ouvi. Só que dessa vez, não fiz piada. Só olhei para eles. Longo o bastante para que Daniel percebesse. Ele tentou disfarçar, mas não pediu desculpas. Disse apenas: "Pai, tenta entender o clima da viagem. Aqui é outra vibe. A gente está tentando se conectar." E então, o silêncio caiu sobre a mesa. Caminhamos em silêncio até o templo Lakshman Jula, cruzando a ponte suspensa que balançava mais do que meu humor. Lá dentro, não consegui acompanhar a meditação. Senti o corpo quente, o rosto pesado, o estômago começando a dar sinais. Quando saí, pedi que esperássemos mais um pouco antes de irmos para a próxima parada. Disse que precisava me sentar, que não estava bem. Priya cruzou os braços. Daniel bufou. "Pai, você sempre atrasa tudo. Todo mundo aqui está se esforçando para curtir. E você sempre tem um problema, sempre." Eu ainda tentei responder. Disse que não era justo, que eu nunca pedi para vir, que estava tentando. Mas o que me calou não foi a discussão. Foi a forma como ele me olhou, como se eu fosse um peso, um fardo, como se não fosse mais pai, fosse só um empecilho na viagem, de autoconhecimento deles. O carro alugado estava estacionado a algumas ruas do templo. Caminhamos até lá, ainda em silêncio. A cidade fervilhava ao nosso redor. Buzinas, cheiro de especiarias, vacas andando entre carros, crianças vendendo pulseiras coloridas. Eu parei diante de uma banca de frutas. Eles continuaram andando. "Só 1 minuto", disse. Mas Daniel não olhou para trás. Priya puxou ele pelo braço, como quem carrega um marido mal-humorado para longe de um problema. Eu corri o olhar pela banca. Peguei uma maçã, tirei algumas rúpias do bolso. Quando olhei de novo, o carro não estava mais lá. Pensei que tinham virado a esquina. Caminhei. Olhei para os lados. Liguei para o telefone do Daniel. Caixa postal. Depois para o da Priya. Chamou até cair. Continuei andando, já com o suor frio começando a descer pelas costas. Finalmente recebi uma mensagem. "Nos vemos no hotel à noite. Você precisa de um tempo para se acalmar. Aproveita e conhece melhor a cidade." Era uma ordem disfarçada de conselho, mas foi a última parte que doeu de verdade. Logo depois, outra mensagem. Era uma gravação de áudio. Eu ouvi por reflexo, sem pensar. Era a voz da Priya rindo. "Vamos ver como ele volta para casa." E o Daniel rindo junto. Eles tinham ido embora. Me deixaram ali, sozinho, em um país estrangeiro, com um calor de 40 graus, pouca bateria, um idioma que eu não dominava e uma sensação de que algo profundo tinha quebrado e não voltaria mais ao lugar. Mas naquela tarde, enquanto eu me sentava na sombra de uma árvore seca, cercado por sons desconhecidos e cores que pareciam saturadas demais,
Percebi algo que talvez só a solidão extrema permita enxergar. Eles não me amavam. Não mais. Talvez nunca tivessem amado de verdade. Eles me toleravam enquanto fosse conveniente, enquanto eu servisse para alguma coisa, enquanto fosse o pai, bancário, o sogro que empresta, o avô potencial que cuida, o homem que aguenta. Mas bastou eu me tornar vulnerável, humano, cansado, e virei uma piada, uma bagagem esquecida na alfândega. E foi ali, na poeira da Índia, suando sob a camisa que já precisava de banho, com uma maçã morna nas mãos, que algo em mim também partiu. Mas ao contrário deles, que me deixaram para trás, eu não pretendia voltar. A cidade não me conhecia, e por algumas horas isso me salvou. Não ser conhecido significava não ser alvo de piedade, nem de julgamento. As pessoas passavam por mim como passam por qualquer outro estrangeiro perdido, em meio às roupas coloridas, às motos que buzinavam sem trégua e aos cânticos que vinham dos templos. E nesse anonimato vibrante, silenciosamente desesperado, eu encontrei meu primeiro abrigo emocional. Um silêncio que não me exigia respostas, nenhuma pergunta, nenhuma cobrança. Apenas o eco do que eu era, caminhando pelas ruas sem rumo, como um fantasma com passaporte e $1.200 no bolso da calça. Não fui ao hotel que eles prometeram. Algo dentro de mim sabia que não haveria ninguém esperando por mim naquele lugar. Ou pior, que haveria, mas não da forma que eu merecia. Na dúvida, escolhi não bater em porta nenhuma que pudesse me fazer de novo o homem que implora. Entrei numa lojinha estreita com uma placa de madeira pendurada por um fio enferrujado. Tinha cheiro de roupa molhada e incenso. Uma mulher pequena, de olhos atentos, me ofereceu uma garrafa de água e apontou para um mapa em cima do balcão. Fiz um gesto vago, como quem não sabe nem o que está procurando. Ela sorriu. Pela primeira vez desde amanhã, alguém sorriu sem ironia. Segui a indicação dela e encontrei uma pequena pousada escondida entre duas ruas de terra batida. Nada de hotel 4 estrelas com ar-condicionado ou café de máquina importada. Era um lugar simples, com paredes descascadas e um ventilador de teto que rangia a cada volta. Mas quando me sentei naquela cama de colchão mole e cheiro de eucalipto barato, percebi que pela primeira vez desde que embarquei nessa viagem, ninguém ia me julgar por estar cansado. Ninguém ia se incomodar com o ritmo em que eu caminhava, ou com a minha falta de intimidade com tecnologia. Ali, eu era só mais um corpo em trânsito. E isso era mais digno do que tudo que recebi nos últimos dias. Comprei um caderno numa vendinha e comecei a escrever. Coisas banais. O preço da água mineral, a cor das túnicas dos homens que passavam na rua, o som metálico dos sinos durante a noite. Escrevi porque não queria esquecer quem eu era, nem o que eu sentia, e porque algo em mim dizia que esse silêncio não era o fim, era o intervalo. Nos dias seguintes, caminhei pelas margens do Ganges, observei rituais sem entender nada do que diziam, comi arroz servido em folhas secas e aceitei o fato de que meu nome, meu CPF, meu sobrenome, minha função de pai ou sogro, nada disso importava ali. E, estranhamente, era um alívio. Meu valor estava fora da equação. Não precisava provar que era bom, que era digno, que merecia ficar. A Índia não queria nada de mim, e por isso mesmo me oferecia tudo. O espaço para desaparecer por um tempo. Para que eu pudesse, talvez, me escutar de novo. Meu celular seguia mudo. Nenhuma mensagem de Daniel. Nenhuma ligação de Priya. Nenhum pedido de desculpas. Nenhuma pergunta sobre onde eu estava. E com o tempo, comecei a perceber que essa ausência não era apenas um erro deles. Era um retrato, um espelho daquilo que já existia, fazia tempo, mas que eu me recusava a enxergar. Eles não estavam preocupados, porque para eles eu não era parte essencial de nada. Era um adorno, um acessório afetivo. E acessórios são descartáveis. Comecei a falar pouco, não porque não quisesse, mas porque ninguém falava minha língua. E foi aí que entendi. O silêncio não era meu inimigo. Era minha casa, minha proteção, meu escudo contra as palavras que me feriram sem precisar ser gritadas. Lembrei do olhar da Priya, da forma como ela apertava o braço do meu filho sempre que eu dizia algo fora do tom.
Lembrei da pressa de Daniel em se livrar da responsabilidade de cuidar de mim, como se ter um pai vivo fosse um incômodo prático. E naquele silêncio ensurdecedor, eu parei de esperar. A pousada tinha uma varanda de madeira. Todas as noites eu sentava ali, com uma xícara de chá apimentado, observando as luzes da cidade apagando uma a uma, até tudo virar um breu cortado por estrelas. E todas as noites eu me perguntava, o que eu ainda estou tentando salvar? Eles me deixaram, literalmente. E se hoje esqueceram de me buscar, amanhã vão esquecer do meu nome, da minha história, da minha existência. Não sou lembrança nobre. Sou ruído incômodo no enredo deles, um obstáculo narrativo. E quando a gente entende isso, não tem como voltar, porque o abandono que vem com riso é o mais cruel de todos. Ele não pede desculpa depois. Na manhã do quarto dia, encontrei um grupo de estrangeiros tomando café em um restaurante improvisado. Uma mulher sueca, um fotógrafo argentino, um senhor italiano com sotaque tão forte quanto o meu português, quando tento falar inglês. Puxei conversa sem saber o que queria ouvir, mas bastou uma frase para que o italiano chamado Lorenzo sorrisse e me oferecesse um lugar à mesa. Conversamos por horas. Ele viajava há anos, após uma aposentadoria turbulenta e um divórcio ainda mais cruel. Mas havia algo no modo como ele falava da Europa que acendeu um fósforo dentro de mim. Um lugar com silêncio diferente, com margens largas, com dignidade para começar de novo. Naquela mesma tarde, vendi meu relógio, comprei um chip local, troquei minhas últimas rúpias por dólares e perguntei a Lorenzo sobre voos para a Europa. Ele disse algo que nunca esqueci. Às vezes, o bilhete de ida aparece quando a gente para de procurar a volta. E eu entendi, no fundo do peito, que não era mais uma questão de voltar para casa. Era hora de construir uma nova. Ninguém imaginou que eu fosse aguentar. Nem eles, nem eu. Me deixaram em um país que eu mal compreendia, com ares de piada interna. Vamos ver como ele volta para casa. Como se isso fosse parte de um roteiro tragicômico em que o velho, cansado, deslocado, atrapalhado, acabaria se rendendo pedindo perdão e voltando para o papel de eterno agradecido. Mas o que eles nunca entenderam, e talvez jamais entenderão, é que há um momento na vida em que a dor deixa de ser um peso e vira uma chave. E foi essa chave que eu girei nos dias que se seguiram, sem perceber que estava abrindo uma porta que nunca mais teria volta. O primeiro passo foi aprender a me alimentar, literalmente. O corpo precisa continuar, e mesmo sem dominar o idioma, gestos e olhares se tornaram meu vocabulário. Descobri que, entre os locais, o respeito vinha na forma do silêncio. Aprendi que se você aceitar a comida com as duas mãos, olhar nos olhos e inclinar levemente a cabeça, não precisa saber dizer obrigado em hindi. Eles sabem, e essa pequena cerimônia me ensinou mais sobre dignidade do que qualquer aula de etiqueta. Depois vieram os mapas, não os de papel, os da memória. Anotei tudo o que via, onde comprar água mais barata, onde os estrangeiros se reuniam, onde era possível usar Wi-Fi de graça, onde se podia dormir uma noite extra com algum desconto. Em menos de uma semana, minha dependência do que eu havia perdido começou a murchar, como uma raiz podada que, longe do caule, começa a procurar outro lugar para florescer. E eu estava florescendo sem saber. Cada gesto que antes me parecia desesperado, como pedir troco certo ou negociar uma fruta, tornava-se agora uma prova de que eu não era frágil. Apenas haviam me convencido de que eu era. Escrevi quase todos os dias, às vezes com raiva, às vezes com tristeza, mas na maioria das vezes com espanto. Espanto pelo modo como o mundo ainda girava, mesmo quando meu filho não me ligava. Espanto por perceber que minha identidade, por tantos anos amarrada à função de pai, de provedor, de conselheiro, de sombra de uma família que não me via mais, estava se descolando de tudo isso. E o que nascia era estranho, novo, desconfortável, mas era meu. Lorenzo se tornara um ponto de apoio improvável. Almoçávamos juntos em restaurantes locais, dividíamos garrafas de água, ríamos de piadas que por vezes não faziam sentido algum.
Ele me mostrou que a liberdade nem sempre tem cara de juventude. Às vezes ela tem rugas, pernas cansadas e um passaporte cheio de carimbos em nome de ninguém. A maior viagem da minha vida foi a que fiz depois que todos me disseram que eu não conseguiria mais ir a lugar algum. Ele me disse certa noite, entre uma colherada e outra de arroz com lentilhas. Foi com ele que descobri onde ficava a estação de ônibus para Nova Delhi. E foi com ele que comprei minha passagem. Sem plano, sem destino final, apenas o impulso de continuar. Tinha o suficiente para mais alguns dias, o suficiente para não implorar, o suficiente para provar a mim mesmo que eu não precisava voltar para casa de ninguém. Em Delhi, achei um quarto simples numa rua onde os táxis pareciam nunca parar de buzinar. Fiquei 3 dias. Andei sem mapa, comi em silêncio, escrevi cartas que nunca enviei. E numa manhã, entre uma xícara de chá e o tilintar de talheres de um casal alemão na mesa ao lado, abri o e-mail no celular. Estava lá, uma mensagem antiga do Daniel, enviada dias antes, apenas com a frase "Você está bem?", sem ponto de interrogação, sem contexto, sem esforço. Não respondi. E pela primeira vez, não por raiva, mas porque entendi o subtexto. Aquilo não era preocupação. Era peso na consciência. Era obrigação. Era o tipo de gesto que se faz quando se sabe que a plateia está observando. Só que naquela altura, a única plateia que importava já estava em silêncio. E era eu mesmo. Foi nessa mesma semana que Lorenzo mencionou algo sobre a Itália. Disse que voltaria para Nápoles, onde tinha um sobrinho com uma pequena propriedade e alguns trabalhos temporários para organizar. Me olhou com olhos de quem não esperava nada, mas oferecia tudo. "Você vem?", ele perguntou. E antes que meu medo dissesse não, algo dentro de mim já havia respondido sim. Na manhã da partida, fiz questão de caminhar sozinho até a estação. Lorenzo esperou por mim na entrada, com um jornal enrolado debaixo do braço e um sorriso sereno. Trocamos poucas palavras. O calor era seco. A cidade começava a ferver em movimento, e meus pés pisavam firme como se tivessem feito aquilo a vida inteira. Eu, que uma semana antes tremia de vergonha por não saber pedir um táxi. Eu, que fui deixado como um fardo. Eu, que naquela estação, com uma mochila emprestada e um passaporte na mão, não tinha destino certo, mas já não pertencia mais ao abandono. Quando o trem partiu, olhei pela janela por muito tempo. Não por nostalgia, mas por respeito ao caminho que eu deixava. A cidade que deveria ser minha humilhação se tornara meu rito de passagem. E eles que riram enquanto me deixavam para trás, nem imaginavam que aquela era a última vez que teriam poder sobre meu trajeto. A partir dali, cada quilômetro rodado seria um degrau na escada que me levaria para longe deles. E não era fuga, era escolha. Porque o que eles não sabiam, e talvez nunca saibam, é que o homem que eles largaram na Índia não voltou. E jamais voltará. Havia um momento específico do dia em que o silêncio se tornava mais cruel. Não era à noite como muitos pensariam, nem de madrugada, quando o sono fugia e os pensamentos invadiam como ratos. Era no fim da tarde. Sempre no fim da tarde. Quando o sol começava a cair sobre a paisagem com aquele tom dourado e cansado, e o mundo parecia desacelerar por instinto, esperando por alguma coisa. Uma ligação, uma mensagem, um retorno. Na estação de trem de Delhi, enquanto esperava pelo embarque que me levaria até Mumbai, de onde com Lorenzo partiríamos rumo à Europa, percebi o quanto a ausência de som do meu celular havia se tornado um companheiro. Um lembrete diário de que, mesmo sabendo onde eu poderia estar, mesmo tendo me deixado para trás, Daniel não ligava, Priya não escrevia, ninguém me procurava. E ainda assim, algo em mim se recusava a apagar o número dele dos contatos. Talvez porque apagar fosse admitir que a esperança ainda existia em algum canto escondido de mim. E esperança, naquele momento, era o que mais me envergonhava. Sentei no chão frio da estação, encostado na mala de lona azul que comprei por 40 rúpias num mercado improvisado. Peguei o celular. Abri a tela. Havia sinal. Nenhuma nova mensagem. Nenhuma chamada perdida. Deslizei o dedo até o nome dele. Daniel. Meu filho. Meu único filho. O mesmo que aos 7 anos chorava por não conseguir subir na bicicleta e me culpava por não soltar o banco na hora certa.
O mesmo que aos 16 gritou que eu não entendia nada da vida, porque nunca quis saber o que era viver de verdade. O mesmo que já adulto me ligava só quando precisava, mas ainda assim era meu. E agora era um número frio em uma lista que eu hesitava em tocar. Bastava um toque, uma chamada, bastava uma única palavra: volta. E talvez eu voltasse. Talvez eu me rebaixasse a isso como tantos pais fizeram. Mas ele não ligou. E eu não cedi. Fiquei olhando para o número dele por mais de 20 minutos. O polegar sobre a tela. O coração pulando feito criança de primeiro amor. A garganta seca. E no fim, apenas bloqueei a tela, fechei os olhos e deixei que o trem me levasse para longe da decisão que quase tomei. Nos dias seguintes, cruzando o sul da Índia em direção ao aeroporto de Mumbai, cada cidade era uma nova confirmação. Eu não era procurado. E isso, de forma brutal, começou a se tornar libertador. Era como se a ausência de chamadas abrisse espaço para outra coisa. Um tipo de clareza que nunca tive enquanto vivia cercado de barulhos afetivos, obrigações, lembranças, tentativas de reconciliação, chantagens emocionais. Agora, não havia mais isso. Havia apenas o que estava diante dos meus olhos e o que nascia no fundo do peito. O voo para Roma saiu com atraso. Dormi pouco, com a cabeça apoiada em uma jaqueta enrolada, ouvindo o zumbido constante de um avião, quase vazio. Lorenzo dormia no assento ao lado, roncando leve, como um sinal de que tudo estava normal. Eu, por outro lado, observava as luzes da cabine e me perguntava o que me esperava na chegada. Eu tinha o básico: passaporte, algum dinheiro trocado e uma convicção crescente de que qualquer coisa que construísse ali seria melhor do que o que me esperava se eu voltasse para casa. Quando aterrissamos, o cheiro do aeroporto me trouxe memórias antigas, viagens com minha esposa, fotos de família, em frente a monumentos, abraços de chegada. Todas aquelas lembranças pareciam pertencentes a outra vida. Uma vida onde eu ainda acreditava que amar bastava, que ser pai era um título vitalício. Agora eu sabia. Ser pai, no mundo moderno, era um contrato informal. E o amor? Bem, o amor precisava de renovação. E eles não renovaram o nosso. Ficamos uma semana em Roma, em um albergue modesto perto da estação Termini. Lorenzo tinha contatos, e logo conseguimos uma proposta. Uma pousada em Módena precisava de ajuda com jardinagem e manutenção. Não pagava muito, mas oferecia comida, cama e o tipo de rotina que me parecia mais digna do que qualquer migalha emocional de quem me deixou. Aceitei sem hesitar. Trabalhar me fez bem. Cavar terra, regar plantas, pintar janelas. Era físico, concreto, útil. E ninguém ali sabia quem eu tinha sido. Apenas quem eu era agora. E pela primeira vez em muito tempo, isso bastava. Às vezes, à noite, eu ainda olhava o celular. Esperava algo? Talvez. Mas não como antes. Era mais uma verificação mecânica, como quem confere se o relógio ainda está funcionando. Mas o tempo já não contava os minutos até uma reconciliação. Contava os dias desde que eu deixei de ser deles, e os dias passavam. O cabelo ficou mais branco, o rosto mais bronzeado, as mãos mais marcadas pela terra. E com isso, percebi algo. Eles tinham me deixado na Índia esperando que eu me perdesse, mas fui eu que os perdi. E não com raiva, com clareza, porque nenhum telefonema viria, nenhuma desculpa, nenhum arrependimento legítimo. Eles acreditavam, como muitos acreditam, que pais sempre voltam, que amor de pai é corda elástica, que podem puxar até arrebentar e ainda assim serão recebidos com os braços abertos. Mas aquele fio, no momento em que eles riram e partiram, já estava cortado. Se voltassem a me procurar, e uma parte de mim já imaginava que voltariam, não encontrariam mais o homem que deixaram para trás, porque esse homem, aquele que aceitaria qualquer coisa só para estar por perto, morreu entre os becos de Rishikesh, comendo frutas em silêncio, suando sob o sol da Índia. E o que nasceu ali, bem, esse já começava a entender que nunca foi fraqueza não ser necessário. Era só liberdade. Lorenzo me levou até Modena em um carro velho, emprestado de um conhecido que dizia que os bancos de couro
ainda tinha um cheiro de juventude. Era um Fiat escuro, com manchas de café na marcha e uma fita de Pavarotti tocando num volume que parecia zombar do tempo. Seguimos por horas por estradas ladeadas de ciprestes, plantações de uva e vilarejos com nomes que soavam como promessas. Vignola, Castelvetro, Formigine. Cada nome que passava pela placa era uma pá de terra jogada sobre o passado, e eu deixava enterrar. A pousada ficava nos arredores de Módena, num casarão antigo de tijolos queimados, coberto por eras que pareciam abraçar suas paredes como uma mãe que não queria deixar o filho sair. A dona se chamava Sofia, uma mulher de rosto seco e olhos de quem já tinha enterrado mais de uma esperança. Não perguntou muito. Apenas apertou minha mão com firmeza, olhou para Lorenzo e disse: se ele não tiver medo de silêncio, vai se dar bem aqui. Eu não tinha. Na verdade, havia aprendido a respeitá-lo. Era no silêncio que eu conseguia existir de novo. Minha função era simples: cuidar do jardim, das pequenas manutenções, pintar uma ou outra parede, desentupir calhas. Trabalhos físicos discretos que não exigiam palavras nem explicações. Em troca, recebia um quarto no sótão, 3 refeições por dia e um salário modesto que ia direto para um envelope azul claro, guardado na segunda gaveta da cômoda. O suficiente. Mais do que isso. Honesto. Ninguém me dava esmolas. Ninguém me tolerava por obrigação. Sofia me tratava com a frieza polida de quem valoriza o silêncio dos homens maduros. E isso, para mim, já era afeto suficiente. Foi numa tarde de quarta-feira, enquanto podava arbustos perto do portão de entrada, que vi um homem se aproximar, carregando uma mochila gasta, com os ombros curvados e os olhos como os meus, não cansados, mas carregando um mundo que ninguém via. Ele se apresentou como Ricardo, brasileiro, engenheiro aposentado. Estava viajando havia alguns meses pela Europa depois de perder a esposa para um câncer agressivo. Perdi o chão, ele disse. Então resolvi caminhar até encontrar outro. E eu entendi. Deus, como eu entendi. Sofia ofereceu um quarto por 3 dias. Ele aceitou. E nesses 3 dias, nos tornamos mais do que conhecidos. Nos tornamos espelhos. Ele era o primeiro rosto que me olhava sem que eu precisasse explicar nada. Era como se nossos silêncios se cumprimentassem antes das palavras. Falávamos pouco, mas com profundidade. Compartilhamos histórias de abandono, de perda, de amor, que não soube retribuir. E rimos. Pela primeira vez em semanas, rimos como 2 velhos que não tinham mais nada a perder. E por isso mesmo, tinham reencontrado a leveza. Numa noite em que o vento soprava tão forte que parecia querer arrancar as telhas da pousada, ficamos sentados sob o beiral, cada um com uma taça de vinho barato. Ricardo me contou que depois que a esposa morreu, os filhos começaram a tratá-lo como um móvel pesado. Eles queriam que eu vendesse a casa. Disseram que seria melhor para todos. Eu aceitei. Mas um dia acordei e percebi que não era para todos. Era só para eles. Ele me olhou como quem carrega um segredo e sussurrou: você também foi deixado, né? Eu apenas assenti. E ele sorriu. Somos da mesma pátria, então, dos que foram deixados e decidiram não voltar. Foi ele quem me falou de Cinque Terre, um conjunto de vilarejos costeiros no litoral da Ligúria. Disse que era um lugar onde o tempo corria devagar, onde ninguém te perguntava o que fazia da vida, onde homens como nós podiam simplesmente existir. Se um dia você decidir ir embora daqui, ele disse, vá para lá e não diga para ninguém. No dia seguinte ele partiu. Deixou apenas um bilhete rabiscado em guardanapo. Obrigado por me ouvir sem querer me consertar. Isso vale mais do que terapia. Guardei aquele guardanapo entre as páginas do meu caderno de anotações. E percebi que o que começou como fuga estava se tornando outra coisa. Um percurso. Um mapeamento íntimo. Uma espécie de cartografia emocional de alguém que foi reduzido ao silêncio. E justamente nele, reencontrou uma voz. Não era alta. Não era cheia de certezas, mas era firme, e começava a apontar uma direção que não envolvia mais esperar por nada. As mensagens continuavam ausentes. O celular seguia mudo, como um cão que parou de latir por saber que o dono não volta. Eu já nem esperava mais que Daniel ou Priya dissessem algo, e isso de forma estranha,
começou a me libertar. Porque quando se deixa de esperar, a gente começa a viver, não como quem ignora o passado, mas como quem o dobra e guarda no bolso, sem deixar que ele pese no andar. Certo dia, Sofia me entregou uma carta que chegara com meu nome. Era de Lorenzo. Já havia partido, mas deixava uma mensagem simples. Não se preocupe, meu amigo. O mundo é grande demais para pertencer só a quem te esqueceu. E nesse dia, decidi guardar uma pequena parte do que eu ganhava toda semana e começar a montar meu próprio plano. Ainda não sabia como, nem onde, mas sabia que essa vida de interstício entre o abandono e a liberdade não era o fim, era só o meio. E foi nesse meio que comecei a me reconstruir. Não como pai, não como marido, não como figura familiar, mas como homem. Só homem, que respira, que trabalha, que escreve, que carrega a terra de um lado para o outro do jardim, que bebe vinho em silêncio e que aprendeu que ser deixado para trás nem sempre é a tragédia que dizem. Às vezes, é o ponto de partida daquilo que no fundo você sempre mereceu. A decisão não veio com um estalo, não houve revelação mágica nem sinal do céu. Veio como vêm as coisas verdadeiras, devagar, por camadas, como a luz da manhã que vai empurrando a escuridão para o canto, até que você percebe que já é dia. Eu não acordei dizendo vou embora. Apenas notei que nos últimos dias minha mala já estava organizada, que meu envelope azul com o dinheiro estava mais gordo, que eu passava mais tempo olhando para o mapa da Itália do que para o celular, e principalmente que meu coração havia parado de esperar. Foi num domingo nublado, com cheiro de terra molhada, que entrei na estação de Modena e comprei uma passagem de trem para La Spezia. Não disse a ninguém, nem para Sofia. Apenas deixei um bilhete com a caligrafia mais firme que consegui escrever. Obrigado por me lembrar do silêncio que cura. Ela entenderia. A mala era pequena, mas o suficiente. 2 calças, 3 camisas, um livro já muito sublinhado, o caderno com meus registros, o guardanapo de Ricardo e o passaporte. Esse ainda intacto, com uma fotografia de um homem que já não existia. La Spezia era só uma estação. De lá, eu pegaria outro trem mais curto, até Vernazza, uma das vilas de Cinque Terre que Ricardo havia mencionado com olhos brilhantes e voz baixa, como quem fala de um segredo que o mundo ainda não corrompeu. O plano era simples: encontrar um quarto pequeno, de preferência com varanda, e ver o que acontecia depois. Pela primeira vez em muito tempo, eu estava indo em direção a algo sem precisar me justificar, sem me preocupar se valia a pena, se era inteligente, se era conveniente para os outros. Pela primeira vez, eu era o centro da minha escolha. Durante o trajeto, reparei em como as paisagens mudavam sem pedir licença. Cidades antigas se escondiam entre montanhas. O mar se aproximava em curvas inesperadas, e tudo parecia mais nítido do que eu lembrava. Talvez fosse porque meus olhos agora não estavam mais ocupados tentando entender onde eu tinha errado, nem onde os outros tinham se perdido. Eu não precisava mais entender, só precisava seguir. No trem, havia turistas, com câmeras penduradas no pescoço, casais abraçados com promessas nos olhos, e mochileiros jovens demais para carregar tanta bagagem emocional. Eu os observava com a tranquilidade de quem já não inveja nada. Meu tempo era outro. Minha bagagem, invisível, mas muito mais leve do que qualquer uma daquelas malas com rodinhas. Cheguei a Vernazza no meio da tarde. O mar estava calmo. Casas coloridas pendiam sobre as rochas como livros empilhados em equilíbrio. Havia cheiro de limão e peixe grelhado no ar. O sol batia torto nas janelas e eu soube, sem precisar perguntar a ninguém, que era ali. Aquilo não era mais fuga, era destino. Não no sentido mágico, mas no mais humano possível. Eu tinha vindo parar no único lugar onde ninguém se importava com quem eu havia sido antes. Aluguei um quarto por 1 mês. Pequeno, com piso de cerâmica fria, cama de ferro e uma varanda, com vista parcial para o mar. O dono era um senhor de fala lenta e olhar sereno. Me entregou as chaves sem perguntar nada, como quem entende que às vezes a maior gentileza é não exigir história. Comprei pão, azeite, queijo e uma garrafa de vinho local. E naquela noite, comi na varanda,
sentindo o vento do mar bater no rosto como um lembrete. Você está vivo. Você saiu. Você chegou. Lorenzo me mandou uma mensagem no dia seguinte. Soube que você partiu. Orgulho é pouco. Um brinde à vida que ninguém nos deu, mas que a gente pegou mesmo assim. Eu sorri. Apaguei a mensagem. Não por indiferença, mas por gratidão. Era o tipo de coisa que não precisava ser guardada num aparelho. Estava gravada em mim, o celular seguia quieto. Nenhuma mensagem de Daniel. Nenhuma tentativa de contato. Nenhuma pergunta. E essa ausência que antes me feria, agora apenas confirmava o que eu já sabia. O que eles deixaram não foi só o corpo de um pai em outro continente. Foi a última chance de terem a minha presença sem condição. Agora seria tarde demais. Comprei um caderno novo, azul escuro, capa dura. Escrevi na primeira página, dia 1 da vida sem expectativas. E no canto inferior anotei, não se trata de recomeço, é a primeira vez. Passei a caminhar todos os dias pela trilha entre Vernazza e Monterosso. Sozinho. Cumprimentava os locais, sorria para os poucos turistas que cruzavam meu caminho e sentia, a cada passo, uma coisa nova dentro de mim. Não era alegria, nem tristeza. Era um tipo de estabilidade emocional que só vem quando se para de lutar para voltar a algo que nunca mais vai existir. E foi nessa trilha que decidi o mais importante. Ali, entre o mar de um lado e os vinhedos do outro, escolhi que se um dia eles me procurassem, já não haveria mais espaço. Não por vingança, não por raiva, mas porque não faria sentido. Eu não era mais aquele homem na Índia, esperando mensagem. Agora eu era outro. Um homem com passagens compradas por conta própria, com escolhas feitas em silêncio, com paz. E paz, eu descobri, é algo que não se divide com quem zombou do seu cansaço. Ainda teria muita coisa por vir, mas naquele momento, sentado na varanda com o caderno aberto e o mar respirando à minha frente, tudo o que eu precisava já estava ali. Um passaporte, um endereço novo e o tipo de liberdade que só existe quando você para de pedir para ser amado. Foi estranho acordar e perceber que não havia mais ninguém esperando nada de mim. Nem lista de compras, nem aniversários para lembrar. Nem o peso sutil da culpa que tantos pais carregam por simplesmente existirem tempo demais na vida dos filhos. Acordei cedo naquela manhã, como sempre fiz nos últimos 40 anos. Mas pela primeira vez, não para agradar alguém, cumprir a agenda ou provar que ainda era útil. Acordei porque o corpo entendeu que ali, naquela cama estreita com lençóis limpos e uma brisa salgada atravessando a janela, havia algo que fazia tempo que eu não sentia. Alívio. Vernazza ainda dormia, ou pelo menos fingia. Os comerciantes não tinham aberto as portas. Os turistas ainda não desciam dos trens. E os sinos da igreja ainda não haviam anunciado a rotina. Eu caminhei devagar pelas ruelas estreitas, sentindo o chão de pedra sob os sapatos e o som distante de gaivotas rasgando o céu nublado. O mar estava ali, ao fundo, como uma respiração constante, silencioso e imenso, exatamente como eu. Me sentia por dentro. Comprei um café em um bar ainda abrindo. O dono me atendeu com o tipo de neutralidade que só um europeu habituado à passagem de forasteiros pode oferecer. Não perguntou de onde eu era, nem o que fazia. Apenas serviu, sorriu e voltou ao jornal. E naquela ausência de perguntas encontrei o que eu mais precisava: permissão para ser apenas um homem tomando café. Voltei para o quarto com um saco de pães e um pedaço de queijo. Sentei na varanda, olhei o mar e comecei a escrever. Não sobre Daniel, nem sobre Priya, nem sobre a Índia, o abandono, ou as noites que passei sem saber onde dormir. Escrevi sobre o cheiro do mar, sobre o gosto do pão com café, sobre a textura áspera da cadeira de madeira, sobre a ausência de vozes que tentavam me corrigir o tempo inteiro. Pela primeira vez, escrevi sem raiva, sem mágoa, sem nenhuma expectativa de que aquilo me levasse a algum lugar. Escrevi porque me dava prazer, porque aquilo era meu, só meu. O dia seguiu manso. Li por horas um romance italiano que comprei num sebo improvisado por uma mulher cega que atendia com o ouvido. Me comuniquei com gestos, sorrisos, palavras misturadas. E mesmo sem dominar o idioma, fui entendido. Ali as pessoas olhavam nos olhos, escutavam com paciência,
Não te corrigiam a cada erro de pronúncia, como se fossem donos do idioma e do mundo. Ali eu era tratado com a gentileza que não exige performance. À tarde, sentei no banco de pedra ao lado da igreja. Observei o movimento das senhoras saindo da missa, dos adolescentes chutando pedras, dos velhos jogando cartas sob a sombra das oliveiras. Nenhum deles me conhecia. Nenhum deles me devia nada. E eu, a eles, menos ainda. Foi ali que percebi. Meus filhos não me conheciam também. Talvez nunca tenham conhecido. Conheciam o homem que os levou ao hospital, que os buscou na escola, que pagou a faculdade, que emprestou o nome, o dinheiro, os ombros. Mas o homem que ficou depois de tudo isso, esse, eles nunca quiseram ver, porque ver significava reconhecer que ele também tinha limites, que ele também podia doer, que ele também podia ir embora. Recebi uma notificação no celular, uma única linha, uma mensagem de banco. Minha conta principal ainda estava vinculada ao e-mail antigo, aquele que Daniel tinha acesso quando organizamos, anos atrás, a compra do apartamento dele. Abri por impulso. E lá estava, um aviso de movimentação suspeita. Um cartão usado em uma transação negada em São Paulo. R$ 4.230. Em um site de passagens aéreas, parei por um segundo. Respirei. E entendi. Eles haviam tentado me usar de novo. Talvez pensassem que eu ainda não tivesse bloqueado o acesso, que ainda era o homem que deixava senhas anotadas em post-its para facilitar a vida do filho, que ainda era aquele que dizia, não tem problema, sempre que o cartão passava, sem que ninguém perguntasse. Mas aquele homem estava morto. Aquele homem foi abandonado em Rishikesh. Entrei no aplicativo do banco, mudei tudo. Endereço, e-mail, segurança reforçada. Enviei um pedido de encerramento da conta conjunta. Depois desliguei o celular. Não bloqueei o número de Daniel. Não por pena, mas porque já não fazia diferença. Eu não estava me escondendo. Eu só não estava mais disponível. E isso, para mim, era mais poderoso do que qualquer vingança. A noite caiu com o cheiro de limão no ar. Acendi uma vela na varanda. Abri um vinho branco e preparei um prato simples de massa com alho e azeite. Coloquei uma música antiga tocando baixinho no celular, aquela que minha esposa gostava de ouvir aos domingos. E comi devagar, como quem finalmente entende que a pressa nunca levou ninguém de volta para casa, só aumentou a distância. Ali, naquele apartamento modesto com vista para o mar, entendi que eu já havia chegado, e que não havia ninguém para dividir esse momento comigo, era exatamente o que o tornava verdadeiro. Eu não estava mais provando nada. Não para os outros, não para mim mesmo. Só estava vivendo, no volume certo, na temperatura justa, no compasso exato de quem finalmente se olhou no espelho e disse, você não é sobra de ninguém. No dia seguinte, acordei com o sol batendo no rosto e o barulho das ondas arranhando as pedras. E a única coisa que pensei foi, é assim que começa uma vida nova, quando o passado para de nos chamar pelo nome. Não foi dramático, não teve trilha sonora, nem chuva, nem câmera lenta. Foi como as coisas importantes realmente acontecem na vida, no susto seco de um momento qualquer. Eu estava na fila do mercado, escolhendo tomates maduros, quando vi Daniel. Ele surgiu entre os corredores estreitos da mercearia, com uma sacola na mão e os olhos fixos no celular. Priya vinha logo atrás, com o mesmo olhar que usava quando queria fingir que não havia feito nada de errado. Um olhar que não pedia perdão, apenas controle da narrativa. Por um segundo, achei que estivesse tendo uma alucinação. Não era possível que, depois de tudo, o mundo fosse pequeno o bastante para colocá-los de frente comigo ali, em Vernazha. Mas era, e foi. A vida às vezes tem um senso de humor cruel, ou justiça, dependendo do ponto de vista. Eles me viram. Daniel levantou os olhos do celular e me encarou como quem vê um fantasma. Priya parou imediatamente. Nenhum dos dois sorriu, nenhum dos dois disse nada. Apenas ficaram ali, paralisados entre o corredor das massas e o expositor de azeites. Eu continuei escolhendo os tomates. Pesei, coloquei na sacola, fui até o caixa, paguei em dinheiro. E só depois, com calma, caminhei em direção à saída. Quando passei por eles, vi que os rostos haviam mudado. Não de vergonha, mas de medo. Medo de que eu dissesse algo.
de que eu expusesse o que sabiam que tinham feito, mas não disse. E foi isso que os feriu mais. Do lado de fora, o céu estava limpo e o mar começava a refletir tons alaranjados. Sentei no banco da praça em frente à doca e observei os barcos balançando devagar. O vento trazia o cheiro de sal, peixe e vinho. Minutos depois, ouvi passos se aproximando. Daniel parou ao meu lado. Priya ficou mais atrás, olhando para o celular como se ele fosse capaz de protegê-la da vergonha. Ele não se sentou. Apenas ficou de pé, com os ombros arqueados, as mãos no bolso, e aquela expressão de quem ensaiou o discurso tantas vezes que esqueceu como era falar de verdade. Pai, a gente não esperava te encontrar aqui. Eu não respondi. Continuei olhando o mar. Ele respirou fundo. A gente ficou preocupado. Aquele dia, a gente voltou para o hotel, você não estava mais lá. Tentamos ligar. Foi aí que virei o rosto. Olhei diretamente para ele. Não com raiva, não com rancor, mas com a exatidão de quem já não carrega mais nenhuma obrigação de suavizar a verdade. Vocês riram, eu disse. Ele empalideceu. Vocês riram enquanto iam embora. Disseram, vamos ver como ele volta para casa. Eu ouvi. O silêncio que se seguiu foi o mais denso da minha vida, porque naquele instante, pela primeira vez, ele soube que eu sabia, que não foi mal entendido, que não foi exagero, foi abandono, frio, calculado, cruel. Ele tentou balbuciar algo. Não foi. A gente estava... Era um momento. Mas a frase morreu antes de nascer. Eu levantei do banco. Estava tranquilo, inteiro. O homem que eles deixaram na Índia teria chorado, teria implorado por explicação, teria perguntado. Por quê? Mas o homem diante deles agora não precisava mais de respostas, porque entendeu que certas perguntas são só tentativas de adiar o rompimento inevitável. Priya se aproximou finalmente. Nós viemos para cá porque Daniel soube que você estava na Itália. Achamos que talvez ainda houvesse tempo. Sorri. Um sorriso curto, contido. Tempo tem de sobra, só não tem mais lugar. Ela desviou o olhar. Daniel esticou a mão como se quisesse me tocar. Eu recuei um passo. E naquele gesto, simples e sem violência, deixei claro tudo o que precisava ser dito. Ele baixou o braço devagar. Você está bem? Ele perguntou. Estou, respondi. E a palavra pesou como pedra, porque era verdade. Estava bem, pela primeira vez. Você tem morado aqui? Ele insistiu. Tenho morado onde... Sou respeitado, respondi. O lugar importa menos que o silêncio. Ele entendeu. E naquele instante finalmente entendeu. Não haveria reconciliação. Não haveria volta. O que foi quebrado com riso não se colava com arrependimento tardio. Eles se despediram com olhares vazios. Nenhum abraço. Nenhuma promessa. Apenas o peso do que não se pode desfazer. Eu os observei caminhando de volta pela ruela até desaparecerem entre os turistas. E então respirei fundo. Pela primeira vez desde aquele dia na Índia, eu havia olhado para o passado nos olhos, e ele não me derrubou. Pelo contrário, me confirmou que eu havia feito a escolha certa. Naquela noite escrevi, no caderno, hoje o passado me reconheceu, mas foi tarde demais, e dormi em paz. Eles voltaram 2 dias depois. Eu já sabia que voltariam. O tipo de gente que abandona só sente o peso do abandono quando percebe que não faz mais falta. É nessa hora que eles começam a confundir arrependimento com medo de consequência. Mas arrependimento, para mim, vem com ações. E ali, tudo o que vi foram tentativas desesperadas de resgatar a narrativa. Estavam na entrada da vila, me esperando perto da doca. Daniel usava uma camisa amarrotada, os cabelos bagunçados pelo vento. Priya, com os óculos de sol na cabeça e os lábios trêmulos como quem ensaiou o papel de vítima durante toda a noite anterior. Eu os vi antes que me vissem, mas continuei meu caminho como se nada tivesse mudado. Era cedo demais para que qualquer gesto significasse redenção, e tarde demais para que significasse amor. Pai, podemos conversar? Daniel perguntou, bloqueando minha passagem com o corpo meio curvado, como quem carrega o peso de uma culpa que nunca soube nomear. Eu apenas olhei para ele. Demorei alguns segundos antes de dizer, conversar sobre o quê?
A pergunta não era um desafio. Era sincera. Eu realmente não sabia o que ele esperava de mim. Perdão? Compreensão? Esquecimento? Sobre nós. Ele respondeu, como se a palavra nós ainda existisse. Sobre o que aconteceu. Eu não respondi. Segui andando. Eles vieram atrás. A gente errou. A gente sabe. Foi feio. Mas é que tudo saiu do controle. E você sumiu. Não dava notícia. A gente ficou preocupado. Parei. Me virei. Preocupado? Perguntei. Vocês deixaram um homem de 68 anos em outro continente. Sem dinheiro. Sem telefone funcional. E riram. Preocupação é o que se sente antes, não depois. Ele baixou a cabeça. Priya colocou a mão no ombro dele como quem ainda acredita que o silêncio do outro é uma oportunidade de manipular. Você sempre foi tão duro, sabe? Ela disse, em tom calmo, quase maternal. Nunca falou muito. Nunca demonstrou muito. Às vezes era difícil te amar. Sorri. E foi o sorriso mais honesto que dei nos últimos anos. Porque ali estava a raiz de tudo. O amor condicional. A exigência de que um homem, para ser amado, precisasse se curvar, se explicar, se moldar. Não era meu papel ser fácil de amar. Respondi. Era meu papel ser pai. E eu fui. Mesmo quando vocês já não mereciam mais. O silêncio caiu como uma cortina entre nós. Um silêncio duro, mas necessário. Priya tentou de novo. O que você quer que a gente faça então? A pergunta revelou tudo. Eles ainda não tinham entendido. Ainda estavam tentando resolver a situação como se fosse uma dívida a ser quitada. Como se o abandono tivesse sido uma falha administrativa. Não havia mais nada que pudessem fazer. E isso era o que mais os assustava. Quero que sigam em frente, eu disse. Mas sem mim, porque eu já segui. Daniel abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Seus olhos estavam marejados, mas não por arrependimento. Por frustração. Pela primeira vez na vida ele não sabia como me convencer. Porque não havia mais nada que pudesse ser oferecido. Nem prometido, nem retirado. Eu estava fora do alcance. Voltei ao meu caminho. Deixei-os ali, na entrada da vila, como duas lembranças que perderam o direito de serem revisitadas. E enquanto caminhava de volta para meu quarto, percebi que meu passo estava mais leve, que minha respiração estava mais profunda. A vingança havia acontecido, e eles nem perceberam. Porque a vingança não estava no escândalo, estava na minha ausência. No fato de que o homem que eles tentaram apagar não apenas resistiu, mas floresceu. Naquela tarde, escrevi no caderno. Eles voltaram esperando um grito, receberam o silêncio. Porque o silêncio é o lugar onde só os inteiros conseguem ficar. Liguei o celular. 3 mensagens não lidas. 2 de Daniel. Uma de um número desconhecido. Todas variações de vamos conversar. Não respondi. Mas também não apaguei. Guardei como lembrete de que às vezes as pessoas precisam ver que o dano que causaram não pode ser resolvido com emojis, ligações ou desculpas de ocasião. O abandono foi real. A dor também. E a escolha de não permitir mais acesso não é vingança. É autocuidado. Continuei minha vida, todos os dias com a mesma rotina. Café na varanda, caminhada na trilha, leitura à tarde, escrita à noite. Comecei a escrever cartas, não para enviar, mas para exorcizar. Cartas para minha esposa, para meu passado, para meu pai. E em todas elas, deixava claro o que agora me sustentava. A paz de ter me libertado do amor que exige performance. Eles ainda estavam na vila, hospedados em algum hotel caro. Eu os via às vezes, de longe. Sempre juntos, sempre de cabeça baixa, como 2 estrangeiros na própria culpa. Um dia me viram de novo. Eu estava sentado com um grupo de senhores locais aprendendo a jogar cartas em italiano. Eles pararam, hesitaram e seguiram. E eu continuei sorrindo, jogando, rindo com aqueles que não sabiam meu nome completo, mas sabiam me tratar com dignidade. Essa foi minha resposta. Foi numa manhã comum que assinei os papéis. Sem cerimônia, sem lágrimas, sem plateia. Fui até a agência do banco local, entreguei os documentos e comuniquei formalmente o encerramento da conta conjunta que mantive por mais de 2 décadas, com o nome do meu filho atrelado. O gerente, um homem de gestos lentos e voz grave, me perguntou se tinha certeza. Eu assenti com calma. A certeza não doía.
Doía era o tempo que levei para chegar até ela. Na semana seguinte, sentei com um advogado indicado por um senhor da vila, o mesmo com quem divido uma partida de cartas nas noites de terça. Era italiano, sério, mas com um brilho curioso nos olhos ao ouvir minha história. Quando terminei de falar, ele não fez perguntas. Apenas abriu a pasta, pegou a caneta e disse: "Vamos proteger isso para que ninguém toque de novo no Kidu. É seu." E foi assim que reescrevi meu testamento. Não foi uma vingança. Foi um manifesto. Um novo pacto. Pela primeira vez, meus bens, meu dinheiro, meus objetos, meus livros, minha aposentadoria, meus seguros e tudo o que guardei com cuidado durante toda a vida não teriam como destino mãos que zombaram da minha presença. Dividi o que tenho entre 3 lugares: uma ONG local que oferece refúgio a idosos sem família, uma pequena biblioteca comunitária da vila e um fundo para bolsas de estudo para jovens de baixa renda que desejem aprender línguas e viajar. Escrevi com precisão, nome por nome, cláusula por cláusula, e ao final assinei com a mão firme. Na última cláusula deixei escrito: "A quem tentou me deixar sem casa, deixo o silêncio." E o peso de saber que o único legado que poderiam receber foi transferido a quem entendeu o que significa respeito. Não chorei, não tremi. Apenas guardei uma cópia no fundo da gaveta ao lado do meu caderno de anotações. E naquela noite cozinhei para mim mesmo um prato que aprendi com Sofia antes de partir de Módena. Massa com abobrinha, hortelã e azeite fresco. Comi devagar, olhando o mar, que naquele dia estava agitado, mas ainda assim belo, como a vida. Como eu, Daniel e Priya foram embora da vila 2 dias depois, não se despediram, também não tentaram mais contato. Eu soube que foram vistos na estação, com malas grandes e olhares pequenos. Partiram como vieram, achando que estavam no controle da narrativa. Mas já era tarde demais, porque agora, quem escrevia a história era eu. Passei a me apresentar como residente da Ligúria. Fiz amigos, mesmo com meu italiano quebrado. Participei de festas locais, aprendi a fazer pão, comecei a pintar, com tintas baratas e telas improvisadas de papelão. Uma mulher do mercado disse que meus traços tinham algo de vida que foi vivida, e eu levei aquilo como elogio maior do que qualquer diploma que já dei a alguém no passado. Certo domingo, recebi uma carta. Sem remetente, mas reconheci. A letra era de Daniel. "Pai, não sei se você vai ler isso, mas se ler, saiba que tenho pensado muito em tudo. Não espero perdão. Só queria dizer que tivemos uma filha e demos a ela o nome de Clara. Como a mãe. Não chorei, mas respirei fundo. Clara, o nome da mulher que amei e enterrei anos atrás. O nome que eles pareciam ter esquecido quando me deixaram para trás naquele calor sufocante do norte da Índia. Clara, uma tentativa talvez de reconexão, de homenagem, ou de culpa disfarçada de afeto. Não importa, porque naquela altura eu já tinha aprendido. Nomes só importam se forem acompanhados de gestos. Guardei a carta entre as páginas do caderno, não para lembrar de Daniel, mas para lembrar de mim, do quanto sobrevivi, do quanto reconstruí e do quanto aquilo tudo já não me definia. Minha vida agora cabia inteira naquele quarto ensolarado, com varanda voltada para o mar. Não era grande, não era luxuosa, mas era minha. Não havia risos fingidos, nem agendas ocultas, nem necessidade de aprovação. Apenas dias limpos, manhãs silenciosas, almoços simples, amigos sinceros e uma paz que custou caro, mas que hoje eu teria pagado o dobro para ter alcançado antes. No último dia de verão, sentei na pedra mais alta da trilha e olhei para o horizonte. Havia gaivotas, nuvens, barquinhos flutuando como vírgulas no mar azul. E ali sussurrei para mim mesmo. Eles acharam que me deixaram para trás. Mas fui eu que fui embora. Levantei, respirei fundo e caminhei de volta, com passos firmes. Com o corpo mais velho, sim, mas com a alma, finalmente, inteira. Fim.